Minha gente, está começando mais uma prosa com o autor. E essa noite maravilhosa, vamos entrevistar a autora Nilma Boechat. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos chegando, minha gente. Mandem seus aviõezinhos aí para quem gosta de literatura, porque esta live vai tratar de uma temática bastante pertinente e importante e necessária para que todos nós, enquanto brasileiros, possamos refletir ainda mais sobre a preservação ambiental. Esse problema não é apenas de uma pessoa, é de todos nós. Então vamos hoje conhecer essa autora que vai falar sobre esse trabalho incrível que ela fez. O passarinho me contou que foi a partir de um sonho. Vamos lá, eu vou chamando ela inicialmente para na sequência chamar a Natasha para essa conversa. Vamos lá, vamos chegando, fazendo convite para ela aqui. Sexta-feira em grande estilo. Vamos lá. Vamos ver. Olá, Nilma! Boa noite! Boa noite, querida. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Que Deus. ótimo, querida. Vou pedir para você aguardar só um minutinho para eu colocar a Natasha para conversar conosco também. Deixa eu ver, cadê? Natasha já está por aqui. Muito boa noite, Meg Flores Poesia. Boa noite, Kélida. Clélia, olha quanta... Oi, Natasha! Boa noite! Mulher, se a gente tivesse combinado, a estampa não daria certo. É verdade. Tudo pensado na Nilma, né? Que vai falar sobre o coração verde. Eu tô meio fora, eu tô viajando e eu não trouxe roupa, nem cordão indígena, esqueci. Fica tranquila, mulher. O que você fez, o trabalho que você realizou é uma importância que fala sobre si só. Eu acho até que é até bobagem a gente ter até que divulgar, porque ele deveria falar por si só. As pessoas deveriam apreciá-lo por si só, pela tamanha importância que é o seu trabalho. Mas vamos lá, Natasha, eu vou te dar o prazer de começar essa prosa hoje, hein, Natasha? Vamos lá! Mas antes vamos brindar, amiga. Claro. Vamos, né? Vamos festejar este momento. Bora. Opa! Já tá bebendo alguma coisa aí, Nilma? Tô bebendo água. Não tem problema, dá certo no brinde do mesmo jeito. É que prosa verso e vinho tem o hábito de brindar, porque dá sorte todo escritor que passa pelo prosa verso e vinho, quando brinda, vira best-seller. Olha, Ai. que Vamos isso. lá. Brindemos muitos e muitos leitores para nossa querida escritora Nilma. Vai lá, Natasha, é contigo. Vamos lá. Eu acredito que a Stephanie tenha dado uma espiadinha no seu material, pela fala dela, né? Eu também dei a minha espiadinha. E olha, Nilma, você foi corajosa, hein? Porque para olhares mais atentos, né? Você realmente passa uma mensagem muito importante e você só não dá nomes, né? Isso. Né? Entendeu a linha de raciocínio. Mas, assim, Sim. é um livro, uma narrativa muito interessante que você nos envolve e a gente vai querer saber um pouquinho de como foi essa construção, né? Enfim, vamos lá. Vamos primeiro conhecer você. Quem é a Nilma? Nilma Boechat, sou de Barra Mansa, do Rio de Janeiro, e estarei me mudando agora para Maricá. Desde cedo sempre gostei muito de ler, sou uma leitora voraz, né? Sempre com os livros do lado da cama. Eu saio, levo o livro, vou para o médico, levo o livro. Então, assim, é aquele tipo de pessoa que gosta, não consegue ficar sem ler, né? E nisso, eu em 2015, vou falar um pouco de mim, né? Eu tô falando Claro. só, sou casada,
um esposo maravilhoso há 33 anos. Tenho um filho, estou na casa dele nesse momento, que ele está estudando aqui em Minas. Tenho um filho e tenho um cãozinho Spike que está aqui do meu Eu lado. quero conhecer Então, o Spike. Deixa eu ver. Pera aí. Você não tem noção do quanto eu amo bicho. Ai, ai, olha, ai. Olha Ai, que fofura. só, Oi, que fofo. Spike. Que lindo. coisa mais gostosa desse Oh, mundo. meu Deus. E sempre fui ligada muito ao meio ambiente, né? E sempre tive uma preocupação muito com a natureza e com algumas causas também, não só a natureza. E eu fico muito triste quando eu vejo essas questões de pobreza, de racismo, coisas sociais, né? E e assim, eu acho que a minha escrita é um desabafo, né? Então a Nilma é isso. Nilma é uma pessoa alegre, eu gosto muito de gente, gosto muito de ler, gosto muito de animais, música, plantas. E é isso, eu sou a Nilma é essa. Perfeito, Maravilha, perfeito. maravilha. Ai, Nilma, eu já tô mega curiosa aqui para conhecer todo esse processo. Inclusive, eu tô aqui, ó, no Kindle, vendo todas as suas avaliações e olha, só tem avaliação aqui de primeira. Olha só o pessoal aqui dizendo, a mensagem que essa leitura traz é um alerta e uma esperança, uma denúncia, mas também uma mensagem de fé, por meio de uma história fictícia que casa com a realidade. Vemos, olha só aqui, deixa eu ver para lá. Vemos a natureza sendo destruída pela ganância, mas também vemos um povo que não perde a fé. E todas as noites evoca uma canção de salvação para a sua tão amada terra. Uma leitura sensível, com vários ensinamentos inspiradores e exemplos de resiliência. Além, claro, de abrir nossos olhos para o que vem sendo falado há muito tempo. Precisamos fazer as pazes com o nosso planeta. Thaisa Pereira. Gente do céu, olha isso. A minha pergunta inicial é: quando você estava escrevendo o livro, o que mais te preocupou? Porque eu tenho o hábito de falar que todo escritor, quando ele escreve, ele coloca a cabeça a prêmio. Ele dá a cara a tapa. Principalmente quando se trata de uma questão social. Como foi para você enquanto estava escrevendo? Na verdade, eu quero saber o seguinte: o que passou pela sua cabeça enquanto você estava escrevendo? Conta pra gente, Nilma. Sim, em determinado momento, eu cheguei a sentir um medo, porque a gente, quando fala do que está acontecendo na floresta amazônica, a gente fala de grilagem, a gente fala de povos indígenas sendo mortos, né? A gente fala de questões bem delicadas. Então, quando eu comecei a fazer esse livro, foi através de um sonho, depois a gente vai falar, né? Você vai falar depois disso. E eu peguei tudo que está acontecendo na floresta amazônica e trouxe para a história sem usar os nomes das aldeias, das etnias. A gente não fala tribo mais, Sim, agora é etnia, né? Só perfeito. falei tribo porque é uma obra de ficção. Então, tribo é o que a gente mais conhece. E não tem problema sendo ficção, mas o certo é etnia. Então, eu peguei tudo que está acontecendo lá hoje, no caso, a tribo Kissomalha, a tribo Boa, eu me refiro aos Yanomamis. Os dois homens de coração verde, eu me refiro a Bruno Pereira e Dom Philips. Certo. E o homem mau, todo mundo já conhece, está cansado de conhecer, Exato. né? Eu digo no livro, ele está no meio de nós, pode parecer uma pessoa boa. Eu boto no livro tipo como seria a palavra? Um sarcasmo. Eu coloco assim, o homem mau, ele está no meio de nós. Você pode até ter visto um por aí, tipo assim, né? Sim. Porque o homem mau, aí eu boto ele banca o bonzinho, ele vai em leilões beneficentes, ele faz doações,
Então, ele está no meio de nós. Inclusive, no Fantástico, semana passada, não sei quem viu, tinha um homem desse, um homem mau desse, que foi, acreditem, na COP 28. Ele foi para falar sobre o carbono, sobre o lance do carbono, que agora você compra carbono, né? Sim, E ele sim. foi falar sobre isso na COP 28 e ele é um ladrão da floresta amazônica. Ele Gente. foi, descobriram o que ele estava fazendo. Então, para você ver, ele está no meio de nós. Então, eu quis pegar tudo isso que está acontecendo, tudo que a gente vê, e coloquei nesse conto como uma forma de desabafo, uma forma de defender mais e criar pessoas, tornar pessoas com olhares, um olhar maior para a floresta amazônica, Sim, né? sim. Então, minha preocupação foi essa. Perfeito. É, foi fruto de um sonho. Conta melhor isso para nós. Sim, eu tive um sonho com duas tribos. Aí uma tribo era amaldiçoada, ele tinha um brilho assim de uma maldição colocada por um cacique que não foi reeleito para ser o cacique, tiraram ele. Aí a tribo foi amaldiçoada, aí tinha um sonho com a tribo boa que não era amaldiçoada. Eu acordei e falei com meu esposo assim, Marquinhos, eu não posso fazer nada agora, eu tenho que escrever essa história que eu sonhei. E ela tem que se passar na floresta amazônica, que eu quero aproveitar essa deixa. Sim, sim. E comecei a escrever a história. O livro eu escrevi em 3 meses. Menina, foi muito rápido. Muito 3 meses. rápido. Nossa. Aí, eu estava com o livro prontinho, praticamente prontinho, que eu estou escrevendo há anos, desde 2015, que eu estou escrevendo esse livro, ou 2018, aí tem hora que eu confundo. Eu estou escrevendo esse livro sobre o uso excessivo das redes sociais, e eu precisei pesquisar muito, e teve uma hora que eu falei assim, não sei se eu vou lançar esse livro, porque será que alguém vai ler? Então, eu larguei para lá, deixei 4 anos ele parado. Aí voltei a escrever, e nisso que eu voltei a escrever, veio o sonho. Aí meu marido falou assim, Nilma, se eu fosse você, não lançaria o outro agora. Lança primeiro o Coração Verde, porque a gente está no momento que a floresta amazônica está pedindo socorro. Aí eu falei assim para ele, bom, vou mandar para as editoras, mas será que alguém vai gostar? Porque a gente não acredita na gente, não acredita na nossa história. Ainda mais a pessoa que nunca lançou livro nenhum, eu não conhecia nada desse mercado editorial, nada desse meio literário, não tinha nenhuma pessoa para ser referência para mim, para Sim. me ajudar. Nilma, vem por esse caminho, segue esse caminho. Eu não tive nenhuma pessoa que me falou assim: essa editora é boa, essa não é. Então eu fui cavando e mandei para 5 editoras. 5 editoras quiseram publicar o Coração Verde. Gente. Aí Nossa, e como é foi que ficou? quando saiu a ficha. E eu falei assim: então acho que vai ter gente que vai ler. Com Sim. certeza. E como é que ficou você nesse momento? Você conseguia dormir? Você sonhava depois com flashes do seu livro? Como é que era isso? Em relação às editoras, Não, no momento em que você estava nesse processo de escrita, né, e tudo mais, porque nasceu de um dos seus sonhos, né? Um sonho, aí você aproveitou esse ensejo, né? E aí depois, durante esse processo, do processo do receio, que eu acho que todo escritor passa por diversas fases, né? sim. Muitos, inclusive, tem momento que às vezes até chegam a falar que travam em algum momento, né? Outros não. Outros dizem que parece que houve uma voz no ouvido, né, gritando para você escrever alguma coisa. Como que foi isso para você? Olha, vou falar a verdade. Eu fiquei noites sem dormir, escrevendo Coração Verde, porque eu precisava de estar ali, só eu e o computador, né? Porque foi como foi uma inspiração.
né? Uma inspiração, eu acredito que até divina, né? Como foi uma Sim. inspiração, eu precisei me dedicar muito. Por isso ele saiu rápido. E por ser um conto, ele foi feito rápido. Que é conto. Conto você tem que fazer uma história rápida. Não pode Sim. ser uma história longa, né? Tem todo um. Aí foi quando eu aprendi quantas palavras você tem que colocar num conto, até quantas palavras. Depois aprendi muita coisa nesse É processo. demais. Então, sim, e eu encontrei também uma editora que me apoiou muito, que foi, eu escolhi a Asis. Aí eles me ensinaram também o processo que é para publicar um livro, eu não sabia nada, né? Então, assim, nesse período que você falou, eu fiquei noite sem dormir escrevendo, para poder. Porque estava assim, sabe aquela coisa pulsando em Sim. você e vinham aqueles personagens. Aí eu começava a me empolgar, aí eu realmente me dediquei a escrever Coração Verde com o meu coração verde mesmo. Perfeito. Natasha, contigo? Eu estava aqui tentando. Você está com ele aí? Você tem uma versão dele físico? Eu Tenho. estava procurando a capa dele aqui para mostrar. Ah, legal, olha só. Porque a capa já diz tudo, praticamente, né? O Isso local, mesmo. né? Nós temos a onça, vai fazer uma participação muito importante dentro do contexto, né? Então, isso é muito, muito interessante. Olha só, Gente, é ficou muito de bom. uma beleza. Lindo, ele é lindo. O livro é muito bonito. Exato. Eu queria aproveitar, na verdade, e, e primeiro reforçar que você teve o Joel Vasconcelos, que está aqui conosco, eu já vi ele aqui, né? Ele fez o seu prefácio e ele assim terminou, toda a construção do prefácio está muito bonita, né? Muito bem elaborada. E ele finalizou deixando aquela questão do gostinho de querer conhecer a obra, né? Então, se você chega até o final do prefácio deles, não tem como voltar para trás, porque você daí Aham. quer ver o que de fato vem nas próximas páginas ou nas próximas linhas, né? Ele termina assim, ó, que este livro seja uma semente de esperança que, caindo em solos férteis, transforme corações de pedra que só maquinam destruição em corações verdes. Joel Vasconcelos, né? Ou seja, ele realmente capturou toda a essência que a gente vai conhecendo na sua narrativa. E como você falou, a gente aprende muito nesse processo, né? E eu gostei muito porque você quebra a quarta parede, você chacoalha o leitor quando você para o seu texto, a sua narrativa e faz os comentários conversando com o leitor. Isso já Claro. estava previsto? Como que você desenvolveu isso? Olha, eu li um livro uns 2 anos atrás, aquele Mulherzinhas. Vocês devem conhecer É Mulherzinhas? da De no... Fernanda Takai. Não, Não, não Não, não. não. Não é o da Fernanda É Takai. Scott. Eu não sei que é Scott. Ele não é daqui. É um livro muito antigo. Ele é muito Certo. antigo. E é um livro, fala mulherzinhas, mas não se refere a mulherzinhas daquela forma vulgar, né? Mas Uhum. se refere às três filhas o homem estava na guerra e ele escrevia carta para elas, para as filhas e a família, e eram 4 mulheres, então ele chamava Minhas Mulherzinhas. Então o livro é lindo. E a autora, ela no meio do livro, ela conversou comigo. Aí eu falei assim, nossa, como assim? A autora conversando com o autor, com o leitor, eu nunca tinha lido isso. Aí eu falei assim, quando eu for escritora, se eu for um dia, eu quero fazer como ela. Aprendi com ela, para você ver como a Que literatura é demais. importante, né? Isso é tão rico e tem pessoas que às vezes ficam perguntando, né? Ai, o que que eu tenho que fazer para ser escritor? Eu acho que você já disse a resposta. É ler. Você tem que ler. Não tem como você ser um Sim, escritor se você não tem uma bagagem de leitura. Você tem sim. que ler. Uhum, Porque é lendo sim. que você vai aprender, que você vai conhecer e ter esse crescimento, né? Quem tem muito esse hábito é o Machado de Assis. O Machado de Assis usava muito essa conversa com os leitores.
né? Ah, E maravilhoso. é fabuloso, é fabuloso. Parece que a gente vai indo naquela leitura fluida e de repente, assim, do nada, né? Você tem aquele chacoalhão. Isso é maravilhoso. É uma estratégia e tanto. Foi, É, foi, foi em diga. Machado de Assis mesmo. Foi em Machado de Assis que eu pensei quando eu estava lendo, né? E de Aham. repente eu me deparei com essa partezinha assim. Se fôssemos pensar agora numa música de suspense, seria aquela. Essa mesma que você pensou agora. Daí eu falei, gente, que bacana, ela me trouxe para dentro do livro. Sim, sim. Eu gostei muito dessa técnica. É uma técnica que a autora usava, né? E essa autora é uma autora, ela poxa, pena que eu não estou com meus livros aqui, senão eu corria ali e pegava o livro. É uma autora, assim, bem relevante, né? Depois vocês achem aí, alguém ajuda aí, por favor, o livro Mulherzinha, se eu não me engano, não sei o que é Scott, eu sei que o final dela é Deixa eu Scott. ver. Só para a gente botar o nome do livro aqui. É um livro muito Mulherzinha. bonitinho, de uma história muito linda de amizade, de companheirismo, de afeto. Eu gostei demais desse livro e ela faz dessa forma que eu É, quis. Louisa May Alcott. É isso? É, Mulherzinhas, isso. é muito bonito esse livro. E ele é de eu queria, não lembro bem. Ele é muito Tá aqui, antigo. ó. Sabe o que que é este livro? Que ele tem como É, título Mulherzinha. Ele, na verdade, é uma obra extremamente antiga, sim, e que foi uma obra cinematográfica muito importante. Muito importante, né? Antiquíssima também. Eu, inclusive, até ao assistir a versão atual do filme, eu prefiro, inclusive, a versão antiga, que é eu com não a sabia Susan que tinha Sarandon. filme, não. É a Susan Sarandon que faz a mãe das meninas. Ai, que É lindo! perfeito, perfeito. Conheço bem, conheço bem. Mulher, então foi inspirado nele que você veio com essa ideia de conversar com o leitor. Que delícia. E aí, dentro desse processo, a partir do momento que você encerrou, o que você sentiu quando você terminou o livro? Eu senti assim uma ansiedade, pensando assim, será que alguém vai gostar? Só que quando eu estava fazendo, eu ia terminando algumas partes e lendo para o meu esposo. E meu esposo foi ficando assim, nossa, já estou curioso para saber o que que vai acontecer. Aí eu falei, é isso aí que eu quero. Eu quero segurar o leitor até o final. E aí li para João Pedro, também amigo do meu filho, ele gostou muito, eu já li o livro todo. Então, assim, eu tive uma motivação em casa para lançar o livro. O pessoal, assim, meu filho, meu marido, o João Pedro, eles me estimularam, tia, você tem que lançar essa história, é muito boa. E o Joel Vasconcelo, que está aqui agora, eu não posso deixar de honrar o Joel, porque Joel é meu amigo desde a minha adolescência. A gente é amigo há muitos anos e Joel sempre esteve comigo nos meus projetos mais malucos que eu inventei. Joel esteve ao meu lado. Então, ele é um amigo querido, um jornalista excelente, trabalhou numa revista científica é uma revista lá na Barra, né? Ele até agora é aposentado. Ele trabalhou como, acho que foi editor, não sei bem, Joel vai falar melhor que Ó, tá eu. aqui. Oi, Mas ele amiga. Tá aqui falando corrigia, contigo. ele corrigia os livros, né? E eu acho que ele era responsável. Não sei bem, Joel. Fala aí o que que você fazia, Joel. Ajuda a gente aí. E ele é super inteligente, ele toca violão muito bem, ele tem uma sensibilidade poética. Então eu falei, não pode ter uma pessoa melhor do que Joel para escrever esse prefácio. Realmente virou quase que um livro, o prefácio de tão lindo que ficou, né? Um livro à parte. Que demais, que demais. Olha aí, Joel. Conta aí pra gente, conta da sua experiência. Redator e revisor. Tá aqui falando para nós. Olha que delícia. Inclusive, agora falando do livro específico aqui, porque ficou, o pessoal tá aqui mandando os nomes, a Natasha mandando, o pessoal perguntando aqui também.
O livro, então, eu não sei agora, né? Se o livro é inspirado no filme ou se é o filme inspirado no livro. Essa é a minha dúvida maior. Mas o filme é possível assistir, tem como título Adoráveis Mulheres. E aí tem a versão. Isso. Aí tem a versão antiga, né? A versão mais antiga e a versão atual, que é de 2019. Isso aí. Que delícia. Deixa eu perguntar para Nilma. Nilma, agora com esse material pronto, você consegue dar outros olhares para eles? Porque quando eu estava vendo, né, e lendo, sabe o que eu pensei? Numa narrativa infantil. Livros para criança que você pudesse ensinar, entendeu? Porque você traz essa conscientização. E a gente sabe que são os pequenininhos que a gente precisa também cativá-los, né? Para que eles possam crescer. Você já pensou nessa possibilidade de transformar parte dele ou a mensagem em si num livro infantil? Sim, e até o final do ano estaremos lançando esse livro infantil, porque eu quero que assim, eu quero estar numa feira literária com um livro para adulto e um livro para o filho, para a mãe e para o pai, entendeu? Eu quero estar ali com dois livros que falem o mesmo assunto para que a gente motive as crianças, motive, porque a geração de agora pode nos salvar. Porque o caminho que a gente está trilhando agora é um caminho muito grave, é de uma gravidade e nós não estamos nos atentando. A nossa geração não cuidou do planeta, a geração anterior não cuidou do planeta desde a Revolução Industrial que começou essa destruição do planeta, e essa geração de agora é a nossa esperança. E a gente precisa investir nelas, no meio literário. E o que aconteceu nesse meio tempo em que eu estou no Instagram ali, colocando as postagens de Coração Verde, apareceu para mim um menino chamado Xandinho. Xandinho, o menino que planta. Aí eu fiquei curiosa, falei, nossa, um menino que planta. Entrei no Instagram dele, comecei a conhecer o trabalho e falei assim: olá, Xandinho, parabéns pelo seu trabalho. Me deu vontade até de escrever uma crônica sobre você, porque você tem uma história maravilhosa. Aí o pai dele me ligou mais tarde, recebi a ligação, falei assim, não, achei estranho, né? Oi, aqui é o pai do Xandinho, você é escritora? Falei, sou. Você não quer escrever a história infantil dele, não? Aí eu falei assim, com certeza vai ser uma honra para mim. Só que eu já estava com uma outra história engatilhada para lançar, que era sobre uma onça. Eu não vou falar o nome, é sobre a onça, que eu quis fazer a história do Coração Verde e a história da onça. Aí iriam ficar dois livros com onça. Foi o meu planejamento. Mas nem sempre o planejamento do autor é o que deve ser feito, né? A gente vai seguindo o fluxo, né? O que vai surgindo, a gente vai subindo no trem. É verdade. Então, aproveitando as oportunidades, né? Sim. Aproveitando. Então, esse menino, ele planta desde os 4 anos de idade. O pai dele falou assim, Xandinho, se você plantar essa semente aqui, vai nascer. Ele começou a plantar um monte de semente. Aí começou a nascer. Nisso, ele começou a arborizar a rua dele. Hoje, você chega na rua dele, em Nova Iguaçu, você tem 15 árvores frutíferas. Goiaba, jambo, o que você imaginar na rua dele tem. Além de ser de fazer o ambiente ficar aconchegante e proteger mais, né, do calor, que lá é muito quente em Nova Iguaçu, os vizinhos podem colher frutas, manga. Que delícia, que delícia. Virou quase o quê? Um pomar comunitário, Pomar né? comunitário. E nisso ele começou a entrar nesse projeto, aí foi se empolgando, aí começou a se associar a outras pessoas e ele plantou, com 4 anos, começou a plantar as árvores. E com 11 anos, ele já tem, pasmem vocês, 3.365 árvores plantadas. Gente, ele contou. Ele seguiu muito à risca aquela listinha que você tem que fazer antes de morrer. Sim. Gente,
Gente do céu, que Eu só é fiz isso? as três. Menina, que história Sim. linda! Gente, Olha como. olha, aí o que que aconteceu? Aí no lançamento de Coração Verde, eu convidei para ele ir lá distribuir mudas de plantas, porque ele faz esse projeto. Aí no lançamento do meu livro, eu estava autografando e as pessoas levando mudas de plantas. Gente, Entendeu? Então, assim, a gente fez uma parceria muito bacana. E nisso, eu terminei a história do livro e mostrei a eles, eles amaram a história. Mandei para algumas editoras também, né? Algumas, umas 4 quiseram lançar, e nós fechamos com a Lura Editorial. Não sei se olha, você gente, conhece a Lura. conheço sim, É conheço. o Roger, né? E lançamos com a Lura. E vamos lançar com a Lura. E já está começando o processo da gente iniciar. E o interessante é que o Xandinho, quando eu o conheci, ele tinha aparecido na RJTV, fez até plantou com a Suzana Naspolini, ele apareceu em vários programas, jornais, e de repente ele apareceu agora no Globo Repórter. Uou! Nossa, gente Aí do céu. eu vejo assim uma Chega a esperança, arrepiar, né? eu vejo uma esperança, sabe? Eu vejo uma esperança num menino que está sendo um exemplo. E eu vejo que esse livro vai mexer com muitas pessoas, Já sabe? Eu até está, me né? emociono, Já eu me está. emociono um pouquinho de falar, sabe? Porque eu me emociono porque você vê uma criança, sábado de manhã, todo sábado de manhã, indo para o acervo do vulcão plantar. Ele poderia ir para algum outra coisa, que ficou a semana toda na escola. Não, ele vai plantar. Aí ele vai e chama as pessoas vão com ele. Vai uma galera que são pessoas que querem ajudar, sabe? Sim. Então, é uma história linda, é uma história linda. Isso. E o objetivo é, no final da história, eu coloco, que tal você fazer como Xandinho? Eu chamo a criança a ter o desejo de plantar. Aí a gente ensina as etapas do plantio para ela fazer. Então, assim, ele é uma sequência do Coração Verde. Com Ele é certeza, uma Nilma. sequência. Te ouvindo aqui contar essa história, né? De verdade, eu super entendo a sua emoção, né? A emoção que você está sentindo. Porque às vezes a gente, né? O processo de escrita é de muita solitude, né? É a gente ali sozinho. Eu sei que às vezes, né, teve o marido, teve outras pessoas que leram, mas escrever é sozinho. Não tem, É. ninguém vai poder fazer isso por nós. Somos nós, né? Então, quando a gente consegue notar que talvez aquilo que a gente imaginava que era tão pequeno, que era talvez até para uma realização pessoal, sabe, de algo, e que toma uma dimensão Sim, gigantesca e que na verdade não só fica nesse nível reflexivo, mas que já está acontecendo, né? Já está acontecendo, já está mobilizando mais pessoas. sim, Né? Então, assim, dando exemplo, porque quando a gente fala de ensinar as crianças, é porque o nosso futuro vai ser delas. O nosso, né? O nosso planeta vai ser delas. Só vai ter sim, elas mesmo, não tem outra alternativa. Então, se a gente tiver, criar essa consciência, né? Desde a raiz ali, desde o berço, a gente tem fé que as coisas podem mudar. Né? Eu sim. acredito muito no ser humano, Nilma. E eu acho que a gente tem que acreditar mesmo, sabe? Porque se não acreditarmos, como que a gente vai viver? Não Verdade. tem. Stephanie, eu fui semana passada numa escola, a primeira escola que adotou meu livro. Eu sugeri de eles lerem o livro e depois eu ir lá para conversar com os alunos, porque é Nossa, uma coisa que eu quero fazer, sabe? Eu quero que o aluno veja que é possível escrever também. É possível você ser um escritor, né? E quando eu cheguei na escola, aí eles me perguntaram muita coisa sobre os indígenas. Tia, como que o indígena não sei o quê? Coisas assim.
Assim, dá a impressão que eles estão tão distantes dessa realidade indígena, que foi muito bom eu ter ido lá. A gente falou até do que aconteceu com os Yanomamis. É uma forma de você educar também contra preconceito aos indígenas que existe, né? Forte. Então, eu achei muito legal, que eu acho que vale a pena isso. Quando eu cheguei, passaram os dias, alguns tinham lido o livro, outros não. Aí, por eu ter ido ali, eu acho que motivou para ler mais, né? Para terminar de ler. Teve um menino que tem TDAH, e esse menino falou que nunca conseguiu terminar um livro. Aí ele falou para mim assim: o seu livro eu terminei. Nossa, Ai, para mim, gente! aquilo para mim foi Nossa! demais, demais. E o outro que mandou a mensagem assim, ele mandou ele lendo a foto, né, no Instagram, me marcou no Instagram e mandou a foto assim, ele botou T-O-U, ele não botou tô lendo não, ele botou tô lendo o seu livro, Nilma Bochá, você tem talento mesmo. Nossa, Gente! é demais. Isso, nossa, essa alegria, essa. Ah, eu nem sei explicar esse sentimento, né, que permeia a mente do autor e mais profundamente o lado subjetivo, humano, a construção mesmo em relação a caráter, né, a valores. Tudo isso que você está ensinando por intermédio do seu livro é de extrema importância, é muito valioso. Eu, enquanto professora, eu sou professora de produção textual, professora de redação do ensino médio. E eu preparo muitos alunos para vestibular e a gente, no modelo Enem, tem que trabalhar com proposta de intervenção, tem que resolver as problemáticas sociais. E quando eu me deparo com você fazendo esse trabalho que inicialmente foi de formiguinha e ele está crescendo cada vez mais, é, é daí que a gente pensa que, poxa, o aluno lá, né, dentro das escolas, criando a sua proposta de intervenção para resolver uma problemática, e a problemática sendo resolvida, mesmo que a passos pequenos, acontecendo. Acontecendo, porque eles colocam isso, conscientizar a população, conscientizar as crianças, né? Porque delas vai ser o futuro. Então, quando a gente olha para o seu trabalho, a gente percebe que, de fato, aquilo é possível, que não é só um preenchimento, né, de um papel simplesmente, que essas questões são possíveis, que é possível mudar o ser humano, ou pelo menos tentar alterar o seu comportamento, né? Em alguma questão. Então, assim, eu estava bem empolgada com essa entrevista justamente pela importância. Eu sou uma pessoa que gosta muito de problemáticas sociais quando elas são trazidas para dentro da literatura brasileira. E você, assim como tantos outros grandes nomes da nossa literatura que se preocuparam com as questões sociais, está deixando um legado imenso, imenso. Qualquer criança, como você disse, poderá ter o acesso. Quem não tem, criança que não lê, os pais poderão fazer isso por elas. As escolas poderão fazer essa adoção, porque não o MEC, sabe? Eu já penso mais. Eu já penso É mais. Isso é verdade. muito possível. É muito possível, sabe? Então, assim, nossa, a dimensão disso, se a gente for assim pensar, ela é grandiosa demais. E o interessante é que a editora, ela escolheu alguns livros para estar na Bete Brasil, né? E na Educar de Natal. E ela colocou Coração Verde no catálogo para ensino fundamental. E Olha, ano que vem eu acredito que a gente vai ter notícias boas, vamos ter notícias boas de escolas adotando, foi o que eles passaram para mim. tá Então, perfeito. assim, é o que eu mais desejo, é Coração Verde nas escolas. Porque se você educar as crianças na escola em relação ao meio ambiente, quando ele olhar dentro de casa o pai dele jogando papel na rua, jogando Coca-Cola pela janela, ele vai reeducar o pai dele, que não foi educado na outra geração. Então, eu acho que
tem que ser as crianças mesmo, os adultos também, mas as crianças é um foco meu, assim, para alcançar esse objetivo do meio ambiente, da preservação, da proteção. Inclusive, a escola do lado gostou tanto do projeto dela que me convidou para ir lá. Só que a escola é uma escola que não tem recurso, porque é uma escola de reforço. Uhum. Aí eu disponibilizei o audiobook, porque eu tenho audiobook, eu fiz, ainda não lancei para venda, né? Aí Sim. nós fizemos cantando a música do índio, botando sons da floresta. Na hora que acontece aquela briga lá da Kissomali com o Nacual, aí tem os barulhos. Então, assim, ficou bem bacana, né? E eu disponibilizei o PDF para a professora, pedi para ela não compartilhar, para os alunos poderem ouvir o Coração Verde e a gente ir lá e conversar com os alunos, porque eu ir lá sem eles ouvirem o Coração Verde não vai atingir meu objetivo. Então, eu Sim. disponibilizei o PDF, não, é outro nome que fala, que é Google Drive, né? O Google Drive para ela colocar eles sentadinhos lá, ouvirem a história narrada. Nossa, é maravilhoso porque isso vai marcar a infância deles. Isso vai Uhum. marcar a infância deles. Olha só, você vai ser aquele tipo de escritora que é lembrada o tempo todo, fala assim, nossa, porque quando eu era criança, né, É, a minha professora me apresentou um livro e foi, nossa, mudou tudo. Ou então, desses que você está tendo acesso, conversando, olha as crianças, né? Eu conheci uma escritora. Gente, isso para eles é, é demais. é possível, né? É possível, porque o tempo vai passar e você sabe que você encontra alunos seus que falam assim: eu estudei com você e você nem lembra, Sim, né? Pode acontecer comigo. Ah, você foi na minha escola e ele já está totalmente diferente. é É o meu verdade. Nossa, desejo, é o meu e desejo. vai acontecer, já está acontecendo, na verdade, né? Esse registro, essa forma, inclusive, que você traz do audiobook, trabalhando o sensorial deles, porque eles precisam desse trabalho sensorial para que eles possam adentrar de fato a essa história. Você foi pensando em cada detalhe, né, mulher? Que é isso? Tô imaginando essa Inclusive, cabecinha fervilhando. inclusive no dia da apresentação para ele, da bate-papo, não foi uma apresentação, foi um bate-papo. Eu coloquei só o momentinho da música para eles ouvirem. Eles ficaram em silêncio ouvindo até eu cantando a música, né? Que eu compus a música também. Aí eu até cantando a música e eles ouvindo assim, quietinhos, ouvindo. Depois eles bateram palma. Ai, foi muito bom, muito bom. Ai, gente, que delícia, que delícia. Diga lá, Natasha. Digo, enquanto eu faço a minha pergunta, que é mais simples, Stephanie, dá uma olhadinha que tem muita gente que está passando por aqui e já tem pergunta lá no começo, inclusive da Gente do Clélia, céu, é né? Clélia muita que vai estar gente. conosco na outra semana, né? Ela já começou fazendo pergunta e pergunta bacana, tá? Nilma, dentro do seu dia a dia, do seu cotidiano e das diversas ideias de projeto que você tem e tudo, como que você se organiza para ir trabalhando um pouquinho com cada projeto? Cada projeto? Sim. Uhum. No momento, eu estou me dedicando muito à divulgação de Coração Verde, né? Muito, eu divulgo muito, eu fico cavando podcast para eu participar. Porque o autor, na verdade, a pessoa pensa assim: ah, lancei um livro e pronto. Não é assim. Se você lançar o livro e pronto, você não vai vender o livro. Você Tá, tem que lançar o livro e pronto e vou fazer alguma coisa. Eu fico isso. divulgando, não é verdade? Eu fico divulgando, eu fico postando na internet, fico respondendo e me dedico. Aí com as coisas da casa também faço algumas coisas. E como eu já escrevi Menino que Planta, que é a próxima história, eu vou ter que agora parar para poder conversar com a editora. E minha organização, como eu também terminei do uso excessivo das redes sociais, que também é um tema Sim, que vai dar pano maravilhoso. para
manga. Pano para manga. Muito. Entre Telas e Corações, o nome do livro. Como é? Então, é a história de uma Entre Telas e Corações. Mulher. E vai ser também com essa ideia de conto? Como é que vai ser? Não, é Vai um romance. Ah, Romance. romance. 140 páginas. É a história de uma menina, uma adolescente, que observa o mundo ao redor e vê que não está muito legal. E ela começa a ir na contramão do uso excessivo da rede social. E ela cria um projeto, e nesse projeto vão entrando pessoas, aí cada pessoa que entra vem com uma história. E entra a psicologia também, a Fabiana falou que já gostou, Fabiana é psicóloga. Aí entra um adolescente que tem depressão, aí entra um adolescente que é viciado em internet, não consegue nem ficar com eles ali na reunião. Então, tem vários casos, tem a menina que os pais não dão atenção a ela porque chegam em casa, ficam só na rede social, em vez de fazer dever com a filha, não faz. Então, assim, tem vários adolescentes que ela vai conhecendo que estão passando por esses problemas ligados à rede social. Então, a história também se passa em Angola, Benguela, e eu quis elevar esse país, que a gente fala pouco aqui no Brasil, eu quis elevar esse país na história, e é isso, eu estou muito empolgada com esse livro também. Só que esse livro. Eu tô apaixonada pelo seu trabalho, Nilma. Meu Deus do céu, Só vamos que marcar um negócio aí esse pra livro, conversar. infanto juvenil, sim, Fabiana. Só que esse livro, eu coloquei em 2 concursos literários. Eu do Sesc, né? O Sesc, e vai que, né? Sei lá, né? Vai que, né? Se eu ganhar, eu não vou lançar pela Asas. Então, estou esperando o resultado para poder saber o que eu vou fazer. Mas ano que vem eu quero lançar esse livro. Cheguei a engasgar. Vai sair, vai sair. Eu vou aqui para a pergunta da Clélia. A Clélia Rostelato tá aqui perguntando: você sonhou com o índiozinho? Eu tenho um amor nesse menino. Como ele ganhou vida? Na verdade, eu não sonhei com ele. Eu assim, fui criando ele na história. E como eu gosto muito de música, aqui em casa todo mundo é envolvido com música. Eu canto, meu filho toca, meu marido também. Eu falei assim, tem que ter uma música no meio, tem que ter música no meio. Aí veio tudo junto, né? Sim, perfeito. Ela também pergunta, a capa ela primeiro elogia, né? E aí ela diz assim: como foi a criação da sua capa? Então, a criação da capa, eles me pediram para eu dar assim mais ou menos umas sugestões como eu queria a capa. Aí eu mandei uma foto para eles de uma floresta, né? Mais ou menos assim. E não mandei a onça, porque a onça, você olhou para a onça, você remete à floresta amazônica, você Sim. viaja para a floresta amazônica. Quando ela botou a onça, eu falei assim, nossa, era tudo que eu queria. Então, assim, para mim foi dessa forma e ficou perfeita a capa, e o pessoal gosta demais dessa De capa. fato. Tá muito linda mesmo. E aqui, deixa eu ver, a Kélida é uma outra escritora, Nilma, que ela escreve muito sobre Eu conheço. pássaros. Você conhece, Aham. né? Aham. São tudo A carta gente marcada, que marmelada é é amiguinha, a essa? gente mora perto. Eu desconfiei, Barra Mansa, né? Eu Olha desconfiei. aí, marmelada essas duas. Ela tá aqui dizendo, né, que é muito importante trabalhar essa questão da conscientização e ela bebe dessa mesma fonte, né? Olha aí, que delícia, gente. Quantas pessoas nós temos com essa preocupação? Diga. Eu defendo a flora, ela defende a fauna. Olha aí, verdade, verdade. Uhum. Fato. Você vai estar na Bienal? Não, esse ano não vou poder, infelizmente. Poxa vida, não, porque eu ia falar assim, coloca a Kélida junto contigo, de repente faz uma mesa redonda, sabe? De vocês discutindo. Gente, ia ser perfeito vocês apresentando os pontos de vista. Olha, eu já aqui, né? Mas elas estão mais. Esse mês a gente vai ter uma live juntas, pessoal. Conto com vocês.
Aí Vamos lá. sim. Eu tento acompanhar a Kelly, da onde eu consegui acompanhar a live dela, mas quando aí vocês me apertam, quando fazem terça e quarta, eu não consigo, né? Porque eu estou em outro lugar, mas nos outros dias eu consigo sim acompanhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque hoje mesmo já estava lotada ali os ao vivo. Eu sei que tem um grande amigo seu também que está fazendo entrevista nesse exato. Uhum. Puxa Eu até falei vida. com ele assim, Guto, eu assisto sua live se você assistir a minha. No mesmo horário, Ai, ai, não dá. Poxa vida. Ó, tem gente, deixa eu ver aqui, tem gente da Angola aqui. tem. Sim. Tem gente da Angola aqui, gente. Olha isso, que privilégio A Nilma nosso. também teve uma conversa com o Beni, né? Sim, o Ben vai fazer uma live com a gente. Ah, tá. Olha aí, Ah, vai olha aí. fazer ainda. Pensei que já tinha Vai feito. fazer, o Beni vai estar com a gente no dia 27 de setembro. Eu, Guto Melo e o Silvestre, que Silvestre também é de Angola. Isso mesmo, gente. Nossa, eu tô aqui me sentindo muito privilegiada, sabe? Por estar Tem bastante recebendo essas pessoas. informações de antemão e também por estar vendo essas pessoas, né? Gente, como é bom isso, a gente trazer mais e mais pessoas, mais e mais pessoas de fora que pensem conosco. É bom demais. Diga, diga. O Venâncio, ele está aqui assistindo a gente. O Venâncio é de Angola também e ele é escritor. Ele pode fazer uma live com vocês depois, quem sabe, né? Olha aí. Opa! Simbora! Com certeza, com certeza. A Meg Flores Poesia está dizendo que o livro dela tem poemas sobre isso, poemas sobre questões ambientais também. Ó. Mais uma que agora trouxe a vertente do poema, né? Olha que bacana. Quanta gente, ó. A Fabiana, né, ali elogiando bastante a temática. Deixa eu ver quem mais. Ah, o escritor Beni está aqui também falando. Angola, Benguela, muito Olha, obrigado por falar de nós nas suas obras. Olha aí. O pessoal está ansioso já para o novo livro. E aí tem uma pergunta do Beni. Nilma, ainda sobre seu futuro livro. O porquê de escolher Angola e a província de Benguela? sim, muito boa pergunta, excelente. Eu, na verdade, eu queria que fosse um país da África, porque eu gosto demais da cultura africana. A gente precisa falar muito sobre a África. A gente precisa também, brasileiros, precisamos falar sobre a África por conta que ainda existe preconceito aqui e racismo. Então, Sim. precisa falar mesmo. E eu queria muito que fosse num país da África e fiquei pesquisando aonde, porque quando a gente vai criar um livro, a gente faz muita pesquisa, né? E esse assunto de rede social, eu descobri muitas coisas que eu não conhecia nessas pesquisas que eu fiz. Inclusive um instituto que faz teste para saber se a gente tem vício em redes sociais. Que bacana. É a nomofobia. Merece. Tem a Hã? nomofobia. A Homofobia. nomofobia. Isso, isso. Nomofobia, isso. Inclusive, eu estava aqui pensando, enquanto você falava, nós temos o sociólogo Bauman, que também traz, né, a modernidade líquida nas relações humanas, que é um sociólogo, né, muito importante, que dá toda uma base também, né, teórica para você desenvolver mais e mais essa temática, né? E tem primo aqui dizendo que te ama também. Ah, eu amo também. É qual primo? É o Tem tanto primo. Fô. É o Quem? Fô Boechat. É o Ah, Fô Boechat. é Flavinho Boechat. Ah, eu amo esse primo também. Eu amo muito também. Mas eu vou responder a pergunta do Beni. Por que que eu escolhi Angola? Porque os pais da menina que foi na contramão das redes sociais, os pais dela são arqueólogos. E eu, como eu queria que fosse na África e queria escolher também a uma cidade que tivesse um museu onde eles pudessem trabalhar, porque eu tinha que botar os personagens morando em algum lugar. Sim. Então eu escolhi a Angola por isso, porque a Angola é a Benguela, a cidade de Benguela, eu escolhi porque ela tem um museu de história nacional,
que é um museu que tem toda a questão da época da escravidão. Eu pincelo um pouquinho da escravidão também, falo um pouco da escravidão. E esse museu, na época, era o museu onde os escravos ficavam alojados até o navio negreiro chegar, acorrentados, né? Então eu sim. falo disso, aí a menina até chora no momentinho lá, que ela não acredita que isso aconteceu. Então, assim, eu quero levantar essa questão também. Então, assim, no livro eu dou umas espetadinhas em umas questões que me incomodam também. Racismo, a escravidão, que até Você hoje chega não a gosto. falar um pouquinho, de repente, de Castro Alves, que traz, inclusive, a obra Navio Negreiro, né? Que é uma obra inteira de poesia, que vai realmente descrever todo esse processo, né? Nesse período de tráfico mesmo, né? Tudo, desde os açoites, desde aquilo que eles sentiam, até mesmo das cantigas que muitos deles acabavam criando para amenizar suas dores. Nossa, tem Sim, muitas questões é, envolvidas. eu me baseei também no livro Baquáqua, que é o primeiro escravo que saiu da África e depois ele foi o primeiro que escreveu um livro sobre o que acontecia no navio negreiro. Ele lançou esse Gente, livro. Então, assim, eu falo sobre ele, né? Porque eu vi um historiador falando sobre ele e falei, eu vou pegar esse Baquáqua emprestado aqui um pouquinho para colocar na história. Então, assim, é, eu não sei se eu respondi para o Beni, né? Mas a gente fica querendo falar tanta coisa e se empolga, né? O Beni, então eu escolhi a Angola, a África, porque eu queria ressaltar a cultura africana e queria que se passasse numa cidade africana. E escolhi Benguela por conta do museu, que eu precisava botar os personagens dentro do museu. perfeito. Tem a Adriana Arte Boneca está dizendo que ela é do Rio das Ostras. Sim. Tá aqui falando, a Roberta do Rio de Janeiro. Olha quanta gente. Deixa eu ver. A Acho que saiu Simone é do Rio de Prima Te Janeiro Amo de também. novo. A Amigos Simone é do queridos. Rio. A Roberta tá aqui, amiga linda. Você tem aqui fãs assim, tá? Fervorosos por aqui. A Simone está aqui dizendo, né? Deixa eu ver. Assunto muito necessário de ser trazido à baila. Meu próximo livro-jogo terá temática indígena. Que demais, Pô, eu vou querer Simone! esse livro. Com certeza. Gente, que demais. Você tá vendo quantas pessoas você vai inspirando por aí, mulher? Bom, né? Você tem ideia da sua força? Você tem ideia da importância do seu trabalho? Que é isso? A Meg tá aqui falando, né, que o outro livro também é mais um tema relevante e o Beni tá dizendo que compreendeu, tá agradecendo a você. Que delícia, que delícia. Mas então vamos lá. Como foi para você a criação dos personagens? Eu sei que fez parte do seu, inicialmente do seu sonho, né? E como foi para você criar os personagens? Como foi para você fazer o planejamento? Você tem o hábito de fazer o planejamento da sua história? Você faz um esqueleto ou vai montando na sua cabeça e Deus abençoe? Não, eu sou igual a Stephen King. Stephen King, ele vai pela inspiração dele. É claro que, assim, você tem que ter o mínimo de, tipo, assim, eu vou ser sincera para você, eu não faço muito planejamento porque eu acho que eu deixo fluir, sabe? Agora, quando eu vou pesquisar, eu paro, pesquiso, anoto, aí fica aquele monte de anotação. Esse da rede social, tudo que eu via de interessante eu anotava. Aí, quando eu fui escrever o livro, eu ficava lendo as minhas anotações e ia criando em cima das anotações. Mas, assim, na verdade, eu não faço um planejamento. Tanto que Coração Verde nasceu assim, né? Foi um sonho. Eu não faço planejamento, eu admiro quem faz, porque existem técnicas, né? Pessoas que usam técnicas de escrita, né? O Stephen King, eu sou igual a ele. Quando ele fala sobre a criação dele, ele fala que ele vai muito naquela intuição, naquela coisa. Mas já tem escritores que usam as técnicas que cada um tem um meio, um modo de E trabalhar, tudo é válido, é é tudo rico, válido. tudo, Sim, né?
Aí Diga, você Natália. perguntou como Oi. foi a criação dos personagens, né? Isso. Sim. Na verdade, os personagens já estavam prontos, porque tem o homem mau, ele já existe, né? A tribo Yanomami é aqui Somali, a tribo Nacual é a tribo que eu vi no sonho, né? Então, assim, o Bruno Pereira e Dom Phillips são os dois homens de coração verde. Então, eu me inspirei na criação dos personagens que existem e o que está acontecendo na floresta hoje. Então, na verdade, os personagens já estavam ali para eu pegar emprestado, né? Lá na floresta. Os indígenas também, né? O que eles estão passando na floresta. Então, assim, a criação dos personagens foi inspirada na floresta amazônica e o que está acontecendo lá hoje. Perfeito. Você chegou a assistir a série da Globo, da Rede Globo, que falava sobre o folclore brasileiro? É Não, Cidade alguma coisa, gente? Não, não é Cidade Perdida, não. A equipe técnica tá aqui falando Cidade Perdida. Sopraram errado no meu ponto, Natasha. Sopraram errado. Briga com a produção, hein? os A gente tem a Aldeões, que é muito boa, né? Fuca, né? Dentre várias outras personagens, Caipora, né? Enfim, há também esse Não. toque, né? Muito importante sobre a preservação. A gente fica tão Cidade feliz, na Invisível. verdade. Hã? Cidade Invisível. Isso, Cidade Não assisti Invisível, ainda. perfeito. Eu peguei Quando a você. colinha da Simone. Ah, obrigada, Simone. Quando você tiver a oportunidade, assista essa série, que eu tenho certeza que você vai também se apaixonar, porque há muitas questões ali envolvidas, inclusive a questão da preservação, tanto, né, como um todo em relação à vegetação, né, à flora, à fauna, mas também em relação à cultura, a preservação dessa cultura. Sim. E, de quebra, fala sobre os Yanomamis também, né, Tá. que é muito importante, né? A gente tá propagando essas informações. Eu acho que a Natasha está querendo falar. Diga lá, mulher. Olha, Nilma, eu fico até emocionada quando a Stephanie pergunta para mim, e você, Natasha? Porque normalmente é ela que fala, Que então, né, a gente... horror! Que horror! Sim, Aí eu né? fico Guerra até sem saber o Netflix. que fazer, né? Quando ela joga a bola para mim, eu fico, oh, é o meu momento agora? Que nada, eu Mas, falo pouco. Nilma, Diga, Natasha. é, Nilma, você comentou dentro da sua fala que você está aprendendo que todo esse processo aí está sendo tanto assim um aprendizado na escrita, né? Quanto também nesse lado na carreira escritor, né? E que a gente precisa se programar para várias atividades que a gente precisa muitas vezes fazer, né? E muito no começo é tudo desconhecido, né? É. Eu acredito que quase todos passam por isso, né? Essa questão do desconhecido e ter que desbravar aí, conhecendo aqui um pouco aqui, vai juntando esse conhecimento. Você disse que não consegue ir para a Bienal agora, esse ano e tudo, mas você está mais próximo da Flip, né? Que é no Rio de Janeiro, no interior. Mas existe a possibilidade de você ir por ser mais próximo? Ou é algo que você, a partir do ano que vem, vai se programar com calma, listar essas feiras, esses eventos e escolher a dedo, porque a gente também não consegue em todos, né? Tem tempo, custo, tem várias coisas em jogo. Como que você está criando a sua estratégia também nessa questão? Sim. Vocês vão na Flip, Paraty? Não, na Flip não, só em Por São hora Paulo. estamos programadas para a Porque Bienal. Pro ano como eu que vem. estava programada para Flip Paraty já, eu não pude embarcar na Bienal, porque é muito gasto, né? A gente tem que Sim. pagar hospedagem, né? Tudo. A Flip Paraty foi o seguinte: ano passado eu participei da antologia. Enviei uma história também sobre a floresta amazônica, uma crônica, e fui selecionada pelo selo Aflip. E Olha, eu fiquei super emocionada, porque é muita gente enviando Com história, né? É bem certeza. concorrido esse concurso, é bem concorrido. Aí eles vão lançar lá na Flip essa história, as crônicas, né? E a editora Ases da Literatura vai estar na Flip.
E eu também vou participar de um sarau na Flip. E também eu acredito que eu fui selecionada, talvez pelo tema da história, para estar entre os autores lá dando autógrafo, porque eles fizeram um Cronograma. convite, é um convite à parte, né? Ah, tá. Para escritores, eles convidam escritores que quiserem, mandam um e-mail da história para ter aquele momentinho que toda feira literária dá uma oportunidade para aqueles escritores iniciantes, né? Sim. Então eu acho que vou entrar ali como iniciante. Então eu estou muito animada com a Flip. A gente já alugou casa lá e vamos para lá. Minha família vai toda também junto. Demais. Então eu vou na Flip. Estou muito animada. Perfeito. Maravilha. Deixa eu só ler um pouquinho mais os comentários aqui, ó. A Clélia tá aqui falando que ela vai encontrar a gente na Bienal. Meu Deus, Clélia, que delícia! A Simone tá aqui dizendo, hashtag vinho no meio fio. Nós estamos com o projeto, né, do nosso encontrinho aí com o pessoal. Vai rolar um vinho no meio fio, Nilma. Mas olha, não vai faltar oportunidade para você também participar de um encontro, de uma proposta, esse projeto maravilhoso que é tomar um vinho sentado no meio-fio com a gente. Não Olha que vai legal. faltar essa oportunidade. Mulher, deixa eu ver quem mais. A Tânia Mara tá aqui falando que ela tá amando a live. E a Simone Lopes tá aqui dizendo que a série que eu comentei, que ela soube de fonte segura, que a roteirista, né, indígena, Márcia Cambeba, ou Cambeba, não sei a pronúncia, me perdoe, é Cambeba, né? Eu Que a acho que assim, também eu tô indo é. aí. E ela tá falando que a segunda temporada é ainda melhor do que a primeira, então tem que correr lá, gente. Corre pra assistir a primeira. Eu não sei se a Natasha vai dar conta de assistir, Nilma. Que eu vou Porque contar uma curiosidade. É porque Natasha, quem já Eu é mais acredito. antigo aqui, quem já é mais antigo do Prosa Verso e Vinho, conhece que a Natasha, se ela assiste alguma coisa que trabalha com um pouco mais de suspense, sabe? Ela tem um cadinho de medo. Talvez, Natasha, se você assistir de dia vai dar certo. Tudo é Porque você possível, sabe, né? Nilma, ela não consegue dormir, aí ela me liga. Ai, Stephanie, eu não tô conseguindo dormir. Aí eu vou, falo com ela, fica tranquila, né? Coloca uma música relaxante, que vai dar tudo certo. Então acontecem essas coisas, né? eu não Deixa posso eu. falar nada porque eu sou da sua turma, Natasha. Eu fico sem dormir Ai, também. ai, Nem brinca. mais uma pro time da Natasha. A Tânia também está aqui dizendo que ela escreve Lendas do Pantanal, preservação da natureza e do folclore. Olha que delícia. Quantas pessoas, olha, a gente vai conhecendo, né? Que tem esses interesses comuns. O Wagner está aqui falando que ele vai conhecer a gente de pertinho. Vai sim, vai participar do hashtag vinho no meio fio. E agora eu preciso saber o seguinte, Nilma, eu vou fazer um ping-pong com você, jogo rápido para a galera te conhecer e para a gente também te conhecer, já que você está vindo aqui para o Prosa Verso Vinho pela primeira vez. Podemos, Natasha? Podemos. Simbora, simbora. Vamos lá, um livro, A Letra Escarlate, uma música, Djavan. Ai, meu Deus, e agora? Amar é um deserto e seus temores. Vamos. oceano, uma comida, É uma comida lasanha. um filme, Ai, eu amo filme, amo filme. Nossa, difícil de falar porque eu amo filme, eu tenho muitos filmes queridos. Um filme. Nossa, no final eu respondo. Vou um tentar lembrar um desejo, filme. um desejo. Um desejo é que meu livro chegue às escolas. O que você falaria para Nilminha se você pudesse encontrar a sua versão enquanto criança hoje? Minha, quando criança. Escreva mais. Perfeito, perfeito, que delícia! E mais uma para a gente finalizar, né? Já falamos de autores e tudo mais, filme, música, entra também a ideia de série, de livro e o seu desejo. Você tem, além desse desejo, né, que é de que seu livro chegue para mais e mais pessoas,
Qual foi um dos momentos, se você pudesse descrever agora, qual foi um dos momentos da sua vida que foram mais importantes? Aliás, um momento mais importante para você. Um Quando momento. quando meu filho nasceu. Ah, gente, olha que delícia, que delícia. Pronto, já conhecemos esse ping-pong. O filme, né? Faltou Ai, mas o filme que você não falou. Qual que é o não filme, consigo mulher? lembrar de nenhum que eu gosto. Eu gosto de tantos, mas não consigo lembrar nenhum. Sério, Poxa me vida. deu um Tá, branco vai que aqui, até me o deu um final branco. dessa Tá. live você lembre desse filme. Natasha, contigo? Não, eu acho que a gente conseguiu, na verdade, eu acredito que a gente tenha conseguido explorar um pouquinho todos esses lados né, que a Nilma oferece, né, que ela trabalha, que ela olha. Eu acho que a gente conseguiu conhecer a Nilma um pouquinho mais, acredito eu, né? Nilma, você gostaria de dizer alguma coisa para os seus leitores que seja assim, importante, né? Sei lá, que possa assim resumir o que eles sempre vão encontrar nas suas obras. Vocês sempre irão encontrar nas minhas obras algum apelo para boas causas, para causas boas, né? Seja causas de mulheres, seja causas da natureza, do meio ambiente, seja causa sobre coisas atuais que me incomodam. Eu acho que eu jogo o meu incômodo para a literatura, como Entre Telas e Corações, que o meu incômodo é ver pessoas que não estão se conectando mais por conta dos aparelhinhos celulares, redes sociais, né? Então, coisas que me incomodam, aí eu acho que eu estou escrevendo o que me incomoda, Será que a gente né? poderia Então, resumir seus livros em que todos os seus livros vão ter provocações? sim, boa. É Você deu isso. uma resumida. Eu posso pegar emprestado para Pode, usar nas claro, próximas é aulas? todo seu. É isso aí. Olha aí o povo dando parabéns, parabéns para ti, né? Emanando boas energias, desejando muito Obrigada. sucesso para você. E é o que a gente também sempre deseja por aqui. E eu queria só, para terminar, fazer a leitura dos seus agradecimentos. Posso? Pode. Vou pedir essa licença. Adeus, minha maior inspiração. Ao meu esposo e grande amigo Marcos de Souza, que viaja comigo em meus projetos e não me deixa desistir. Amo você. Ao meu filho Daniel, pelo incentivo e por me inspirar com sua visão de mundo. Te amo, filho. A minha irmã Norma Boechat, que me apresentou esse mundo literário emprestando seus exemplares do Círculo do Livro. Não parei até hoje. A minha irmã Nelma Boechat, sua arte me inspira. Ao meu amigo e jornalista Joel Vasconcelos, por sua amizade de sempre, apoio e pelo lindo e emocionante prefácio. Ao João Pedro Araújo, pelo incentivo, suporte técnico em informática e na leitura desse projeto. Ao teólogo e escritor Emílio Garofalo, por suas encantadoras obras e pelo encorajamento naquele dia em sua postagem. Olha aí. A editora Asis da Literatura, que acreditou nesse original, e toda a sua equipe de trabalho. Ao Clube do Livro, Café com Tulipas, amei o nome, inclusive, pelos momentos especiais e enriquecedores de sempre. A psicóloga e amiga Vanessa Silva Costa, por todo o apoio e acolhimento. Aos meus pais em memória, esse sonho jamais poderia ser realizado se não tivessem sido em minha vida o que sempre foram. Gostaria que estivessem aqui. Oh, maravilhosa, maravilhosa! Mulher, que prazer imenso, imenso conhecer um pouco de ti, conhecer o seu trabalho, essa importância enorme que o seu trabalho representa para todos nós, que é um grito de socorro, né? O seu trabalho é um grito de socorro. Obrigada por emprestar sua voz para Obrigada. tanta gente.
para tantos povos, para tantas nações. Muito obrigada. E muito obrigada, antes de qualquer coisa, por ser humana. Porque eu acredito que é isso que mais falta em nossa sociedade é o ser humano, humano mesmo, sabe? Conseguir olhar de fato com empatia para as problemáticas que a gente enfrenta todo dia. Muito obrigada. Obrigada por acreditar também nesse nosso projeto que é pequeno. E você trouxe hoje o brilho, né, dessa noite. E eu, pelo menos, acho que a Natasha também. Estou me sentindo privilegiada. Muito privilegiada por estar trazendo essa temática aqui tão maravilhosa, tão importante. E que você, sem dúvida, já está colhendo, mas vai colher muitos e muitos outros frutos. E agora é Stephanie com você. Mulher, a gente tem que marcar um negócio, porque eu acho que a gente vai poder trocar muita figurinha. Olha, que Porque legal. os caminhos que eu tento me inspirar para a escrita, eu acho que eu estou compartilhando contigo e nem sabia. Muito bom mesmo. Natasha. Bom, de forma resumida, né? Porque a Stephanie já falou tudo. Nilma, que a gente encontre muitos homens e mulheres de coração verde por aí, né? Que a gente possa, né, trabalhar aí em conjunto, de mãos dadas, pensando sempre bem, sempre no bem da sociedade como um todo. É isso, tá bom? Perfeito. Para finalizar, como a gente pode adquirir Coração Verde? Está sendo vendido na Amazon, e-book, e tem o Kindle ilimitado, né? E o e-book a gente vai estar tentando achar uma plataforma para lançar o audiolivro, né? Audiobook, e está na Amazon Americana, Submarino, Extra, Carrefour, está vendendo, né, em quase todas as plataformas. Está no Scoob, né? Então, é isso. E Tem eu quero várias agradecer oportunidades para demais. adquirir. E se acaso algum leitor quiser receber em casa seu livro físico com a sua dedicatória, é só entrar em contato comigo pelo Insta? Com certeza. Teve um rapaz, eu não lembro a cidade, mas que é Brasília. Ele entrou em contato comigo, ele falou assim: eu posso comprar o livro aqui, envio para você e você me devolve. Achei tão engraçadinho que ele falou que queria meu autógrafo. Eu falei: claro, não, eu vou enviar daqui de casa, porque eu tenho os livros também comigo para venda, né? Sim. E inclusive está até mais barato que na Amazon. A Amazon eles estão com o preço errado. Não está certo. O livro não é 50 e pouco, R$ 55, está errado. E comigo é 45, né? Então é diferente. E eu quero agradecer demais a vocês. Eu sempre olhava o rostinho de vocês nas lives e falava assim: será que um dia eu vou poder participar de uma live com elas? Eu achava assim, vocês uma simpatia. Eu falei assim: Tudo será que um louca, dia elas tudo vão me louca. convidar? Eu falava isso, eu pensava isso. Então, eu quero agradecer muito vocês terem aceitado a minha proposta da gente fazer essa live, né? Da gente fazer uma parceria, que é uma parceria, né? E agradeço demais a vocês por terem me recebido aqui e pela sensibilidade de vocês. Vocês são muito especiais. Que Obrigada. isso, que Eu isso. sou Para. E a todos que participaram, né? Porque sem vocês a gente não faz live, né? Sem a Cada participação um. de E vocês. olha que Muito entrou gente, obrigada. Nilma. exato. Muita gente entrando nessa Eu vi, live. eu Numa Eu vi. parava de sexta-feira que subir aqui, às vezes eu nem acompanhava aqui ó, o tchauzinho para dar pro povo, E os porque nossos toda hora. amigos angolanos. Agora a gente tem amigos angolanos, né? Olha que chique! tem. Ó, eu só queria, antes da Stephanie terminar, só dizer que a Ellen Ellero, ela também tem um audiobook e ela tem uma plataforma. Eu vou te mandar uma mensagem com o Insta dela para você conversar com ela e ver o que ela te diz da plataforma que ela está usando, tá bom? Tá vendo? Olha, Quiser brilhar, fala com a Natasha. A Natasha tem a chave. Não. Ai, gente, muito obrigada mesmo. Nilma, muito obrigada de coração.
né, por estar aqui. Privilégio é todinho nosso, todinho nosso. O que você precisar, pode contar sempre com Prosa Verso e Vinho. A gente é uma página que, de fato, a gente quer realmente cada vez mais divulgar autores, porque o nosso foco é literatura nacional. Então, divulgar e enaltecer essa grande riqueza que nós temos e que é pouco vista. Então, acho que cada leitor, se um leitor, né, cada leitorzinho que a gente consegue, eu acho, para uma obra, para nós é um grande sucesso, tá? Então, assim, sinta-se em casa, a gente vira e mexe, retoma as obras anteriores dos autores que já passaram por aqui. Esse já é o nosso hábito, então até fica de antena ligada, porque a gente está com... Depois a gente vai sair mais informações sobre um projeto de clube de leitura, e aí teu livro tem né, uma grande característica também para entrar nessa lista aí. Então, simbora, simbora. Bom, é isso. Agradecer a cada um de vocês que passou por aqui, pelo carinho, pelas mensagens de apoio à nossa escritora, que é tão bom e tão importante para nós termos esse apoio. E agradecer, né, pela paciência, pela companhia, e agradecer aqueles que vão assistir a gente mais tarde também, porque a live ela fica salva no Insta, mas ela também vai para o YouTube e para o Spotify. Então, fiquemos ligadinhos aí nas boas surpresas de Nilma. Só seguir ela lá, gente. A roupa já tá por aqui, né? Bora seguir a Nilma, querida. E se você chegar a ler o livro dela, deixa lá um comentário na Amazon, que também ajuda na visibilidade do livro, para que ele seja... O algoritmo entende que tem que mostrar mais o livro dela como sugestão para outras pessoas. Então, deixe lá o comentário de vocês. E é isso, Natasha! É isso. Um beijo para todos. Um beijo para você, Nilma. Prazer, viu? Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Beijo grande. Até mais, gente. Até mais.